comigo, seres das trevas! Teacher Marcelo na área, passando aqui para deixar toda aquela energia que você merece, que você respeita, pessoal. Na aula de hoje, iremos trabalhar a respeito dos óxidos. É isso mesmo, eu me refiro à quarta função inorgânica. Nós já vimos os ácidos, as bases, os sais e agora é a vez dos óxidos. Definição: composto binário, ou seja, dois elementos, sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo, moçada. Eletronegatividade é uma propriedade periódica que retrata a tendência em atrair elétron. Sempre quando eu penso na eletronegatividade, eu acabo associando no fonfão, cloro, bromo, uísque, pH, no fonfão, cloro, bromo, uísque. Aluninhos, pensa comigo. Se o óxido é um composto binário, necessariamente há presença de oxigênio. Eu penso assim, olha essa tabela periódica. Isso aqui são os gases nobres, eles são estáveis. Isso aqui é o hidrogênio, que acaba sendo uma exceção, ele não é metal, ele não é ametal e ele não é gás nobre. Então, quando eu me refiro a um óxido, eu posso associar metal mais oxigênio ou ametal mais oxigênio. O teacher é seu amigo e preste atenção nesses detalhes. Eu citei alguns exemplos de metal mais oxigênio, eu coloquei aqui o óxido de sódio, o óxido de cálcio, eu citei exemplos de ametal mais oxigênio, eu coloquei o monóxido de carbono, que é um gás extremamente tóxico, e coloquei também o gás carbônico. Convém ressaltar que flúor, ouro, hélio e neônio não formam óxidos. Aluninhos, o flúor, o motivo é óbvio. Esse cara, ele acaba sendo mais eletronegativo que o oxigênio. Quando eu represento esse composto, a gente observa que o flúor é o elemento mais eletronegativo. Ou seja, isso não é óxido. Tudo bem? Detalhe muito importante, aluninhos. Meus amores, vamos falar um pouquinho a respeito das principais classificações dos óxidos. Convém ressaltar que um óxido, eu penso em algum elemento químico mais oxigênio. Como o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, ele sempre aparece no lado direito do composto. Pode crer? Então tá bom. Quando eu me refiro a metal mais oxigênio, olha que interessante, o teacher colocou óxido iônico. Por quê? Porque esse oxigênio, ele é um ametal. Metal ligado a um ametal, isso só pode ser ligação iônica, ou seja, óxido iônico. Então tá bom. Todo óxido iônico necessariamente é um óxido básico. Por quê, teacher? Quando eu me refiro a um metal, pensa no metal. Teacher, lembrei do magnésio, lembrei do ferro, lembrei do cobre, lembrei do sódio. Metais, eles formam base. Sódio, NaOH. Magnésio, MgOH2. Então fica a dica, todo metal mais oxigênio, além de ser um óxido básico, isso aqui é um óxido
iônico. Lembrando que todo óxido básico em meio aquoso necessariamente forma uma base. Aluninhos, se eu tenho Na2O mais água, qual é a base referente ao sódio? Isso aqui só pode ser NaOH. Você é um aluno esperto, você observa que tem 2 sódios. Se eu lasco um 2 aqui, aluninhos, ó, 2 sódio, 2 sódio, 2 hidrogênios, 2 vezes 1, 2, 2 oxigênios, 1 com mais 1, 2. Tá feito. Olha o segundo exemplo. CaO mais água. Qual é a base referente ao elemento químico cálcio? Só pode ser CaOH2. Lembrando que o cálcio ele é do grupo 2. Então, na verdade, a carguinha do cálcio é 2+. Quando ele se liga com OH-, eu cruzo essa carga, Tchansky, CaOH2. Por sinal, essa reação ela já se encontra balanceada. Eu tenho um cálcio, 2 oxigênios, 2 oxigênios, 2 hidrogênios e 2 hidrogênios. Preste atenção nesse detalhe, que ele também é muito importante. O teacher abreviou para vocês. Óxido básico mais ácido, isso forma sal mais água. Aluninhos, olha para o teacher. Quando eu penso nesse MgO mais HCl, observa que isso aqui é um óxido básico, porque isso aqui é um metal, mais um ácido diarrênios. Se eu sei que isso aqui é um ácido, só pode ser H+, Cl-. Isso aqui, que é do grupo 2, a carguinha, como a gente já disse algum dia no passado, isso aqui só pode ser Mg2+. Se esse Mg é 2+, o oxigênio é 2-. Por que, teacher? Quando a gente cruza essas cargas iguais de sinais opostos, é Tchansky. Olha como que fica isso, aluninhos. Eu vou pegar o positivo do primeiro no negativo do segundo. O teacher é seu amigo. Eu vou colocar uma bolinha aqui, ó. Mg2+ e Cl-. Cruza essa carguinha, Tchansky. O número vai e o sinal desaparece. Então, isso aqui só pode ser o MgCl2 mais H+ com O2-, isso aqui só pode ser a água. Vamos observar se essa reação ela está balanceada. Eu volto a frisar. Não se preocupa agora com o balanceamento. Vai ter um momento na química que a gente vai treinar só isso. Tudo bem? 2Cl, 2Cl. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. 1 magnésio, 1 magnésio. Pronto. Isso aqui já está balanceado, pessoal. A segunda classificação dos óxidos, o teacher colocou aqui, ó, ametal mais oxigênio. Pensa bem, sempre quando eu tenho um ametal ligado ao oxigênio, que também é um ametal, isso aí, moçada, é ligação covalente. Então, esse óxido eu posso chamá-lo de óxido molecular ou óxido covalente. Quando eu me refiro a um ametal, por exemplo, cloro,
O cloro ele forma o quê? Ele forma o HCl, o HClO. Os ametais, eles possuem a tendência em formar o quê? Ácidos. Então, quando eu me refiro a um ametal mais oxigênio, eu sei que é um óxido ácido. E para provar que de fato é um óxido ácido, é fácil. Eu pego um óxido ácido mais água, isso aqui forma necessariamente o que, pessoal? Forma um ácido. Então preste atenção, aluninhos. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho 1 carbono e eu tenho quantos oxigênios? 2 com mais 1, 3. Tudo bem? Olha o exemplo seguinte. H2, 1 enxofre, 3 com mais 1, 4. Tudo bem, aluninhos? Nessa parte, nós iremos prestar muita atenção quando eu penso de repente no NO2 com mais água. Observa que o exemplo que envolve o nitrogênio, de repente, é o único exemplo que eu não posso fazer direto. Mas o teacher é seu amigo e o teacher vai deixar uma diquinha para você. Toda vez que eu tenho NO2 mais água, eu vou escrever aqui, ó, HNO3 com mais HNO2. Vamos lá? Vamos treinar um pouquinho? Esse cara é o ácido nítrico, esse cara é o ácido nitroso. Então, nesse exemplo em específico, só coloca 1, 2 aqui, pessoal, e o exercício ele fica maravilhoso. Eu me refiro a essa situação, o teacher abreviou para você, óxido ácido mais base, isso dá sal mais água. Olha só, aluninhos, preste bastante atenção nessa diquinha do teacher. Esse exemplo, de repente, ele é um pouquinho mais chato. Então, eu vou pensar assim, ó. Isso aqui é um óxido ácido, porque esse cara é um ametal. Isso aqui é uma base, porque termina com OH. Eu sei que isso vai ter que fornecer necessariamente sal e água. Uma diquinha do teacher. Se eu penso nesse CO2... eu sei que CO2 em meio aquoso, eu formo o ácido carbônico. A diquinha é, a gente pegar esse ácido correspondente, eu vou neutralizar esse ácido com essa base. Olha que interessante, moçada. Então eu vou pensar assim, ó, CO2 com mais água. Isso aqui forma H2CO3. É a maneira mais simples da gente enxergar essa situação. Eu vou pegar esse ácido e eu vou neutralizar com essa base. Como que isso aqui fica? H2CO3 mais NaOH. Eu sei que isso aqui é um ácido em meio aquoso é H+, e isso aqui vai ser CO3, 2-. Esse 2 ele volta negativo. Se isso aqui é uma base em meio aquoso, OH-. Grupo 1, Na+. Aluninhos, positivo do primeiro no negativo do segundo. Isso aqui é água mais Na+, com CO3, 2-, eu cruzo as cargas, o sinal desaparece, vai um número e não se esqueça de colocar o cátion na frente. Então isso aqui fica Na2CO3. Meus amores, olha só, 2 átomos de sódio, 2 átomos de sódio,
CO3 apareceu uma vez, dois hidrogênios com mais 2, isso são 4 hidrogênios, 2 vezes 2, 4. Quando eu somo essas duas situações, teacher, você está muito forte. Olha só, quando a gente soma essas duas situações, o famoso Chomsky, eu cancelo uma água desse lado com uma água desse lado. Alunos, olha que impressionante. O que sobra? CO2, está aqui, mais NaOH. Tá vendo esse 2 aqui na frente? Eu sei que eu tenho que colocar um 2 aqui na frente. Beleza? Dando água mais carbonato de sódio. Aluninhos, pensando para óxido básico, óxido ácido, de repente essa situação é legal a gente saber, porém não é prioridade, ok? Se você guarda na sua cabecinha que todo óxido básico em meio aquoso forma uma base, todo óxido ácido em meio aquoso forma um ácido, isso aí é uma situação extremamente satisfatória para a gente ir compreendendo o conteúdo. Aluninhos, agora o teacher vai passar mais 3 classificações dos óxidos. Um detalhe muito importante, as 2 principais classificações já foram mencionadas. Não se preocupe tanto com essas 3 classificações. A primeira classificação é quando eu me refiro a um óxido neutro ou indiferente, ou seja, todo óxido neutro ou indiferente não reage com água, nem com ácido, nem com base. Aluninhos, exemplos de óxidos neutros existem apenas 3. Eu tenho um monóxido de carbono, um monóxido de nitrogênio e eu tenho um monóxido de dinitrogênio. Essa classificação, alguns anos atrás, foi uma pergunta do ITA, uma pergunta totalmente específica. A 4ª classificação, óxidos anfóteros. Esses óxidos, eles não reagem com água e reagem com ácido e base. Tudo bem, aluninhos? O teacher colocou alguns exemplos. O óxido de zinco, o óxido de alumínio e o óxido de chumbo 2. Detalhe importante, esses exemplos existem mais de dezenas, então não se preocupe em gravar os exemplos. Tudo bem? A última classificação, vamos falar dos peróxidos. É quando o oxigênio ele aparece com carga 1-. Eu volto a frisar, para a gente identificar o oxigênio com essa carga, vai ter um assunto específico na química que se chama oxirredução. Nesse assunto, a gente observa com muitos detalhes quando o oxigênio aparece com a carga 1-. O teacher citou 2 exemplos, o peróxido de hidrogênio e o peróxido de sódio. Pensando na nomenclatura dos óxidos, nós teremos 2 tipos de nomenclatura. A primeira nomenclatura para óxido básico, lembrando que sempre quando eu me refiro a um óxido básico, eu estou pensando em metal mais oxigênio. Tudo bem? E teremos também
a nomenclatura para óxido ácido. Quando eu me refiro a um óxido ácido, eu estou pensando em ametal mais oxigênio. Vem comigo, aluninhos. O teacher é seu amigo e o teacher vai te dar uma grande dica. Quando eu me refiro a um óxido básico, observa metal mais oxigênio, metal mais oxigênio e metal mais oxigênio. Eu coloquei 3 exemplos. Essa nomenclatura é super simples. Eu vou pensar assim: óxido de, o nome do elemento químico, e se não tiver carga fixa, eu vou colocar essa carga em algarismo romano entre parênteses. O teacher forneceu uma diquinha das cargas fixas. Grupo 1, pensa no lítio, sódio, potássio. A carga é 1+. Grupo 2, pensa no magnésio, no cálcio e no estrôncio, que são os 3 principais. A carga, 2+. Não pode esquecer o alumínio, que é 3+, o zinco, que é 2+, e a prata, que é 1+. Tudo bem, aluninhos? Então eu penso assim, ó, CaO. Esse Ca é o cálcio, grupo 2. O nome desse óxido seria óxido de cálcio. Lembrando que o cálcio é carga fixa. No segundo exemplo, eu tenho Na2O. Então, isso aqui seria o óxido de sódio. Lembrando que o sódio do grupo 1 também é carga fixa. No terceiro exemplo, eu tenho Fe2O3. Se eu observo com atenção esse composto, eu posso imaginar algo assim, ó, Fe3+ e O2-. Observa que quando eu cruzo essas cargas, tchansky, vai dar origem ao Fe2O3. Detalhe importante, aluninhos, o ferro não é carga fixa. Nesse composto, a carga do ferro é 3+. Então, esse óxido seria o óxido de ferro 3. Fala aí, nomenclatura de óxido básico, ó, chupinha, beleza? Na nomenclatura de óxido ácido, ametal mais oxigênio, o teacher é seu amigo, coloquei uma super diquinha para você. Eu tenho que identificar a quantidade de oxigênio, mono, di, tri, tetra e vai embora. Eu vou identificar a quantidade de oxigênio com a palavrinha óxido, de... A quantidade de ametal será indicada quando for 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então, no primeiro exemplo, eu tenho 2 oxigênios e 1 ametal. Eu não vou indicar quando eu tenho apenas um único átomo do ametal. Então, isso aqui, evidentemente, 2 oxigênios de óxido de carbono, dióxido de carbono. Belezinha? Tudo bem? No segundo exemplo, eu tenho um oxigênio e um carbono. Isso aqui só pode ser um monóxido de carbono. Extremamente tóxico, pessoal. No terceiro exemplo, eu tenho 3 átomos de oxigênio e um átomo do ametal. Então, isso aqui seria um trióxido de enxofre. E no último exemplo, observa que eu tenho
4 átomos de oxigênio e 2 átomos do ametal. Então, eu tenho que identificar esses 2 átomos. Então, isso aqui seria tetróxido, é o nome da emoção. Tetróxido, de 2 átomos de nitrogênio, então ficaria dinitrogênio. Tetróxido de nitrogênio, tetróxido de nitrogênio. Tudo bem, aluninhos? Convém ressaltar que quando eu penso nesses óxidos básicos, esse óxido é extremamente importante porque ele é utilizado na correção do pH dos solos. Quando eu me refiro a óxidos ácidos, você observa que a maioria desses óxidos ácidos, eles são responsáveis pela chuva ácida, como, por exemplo, o CO2. Além de ser responsável pela chuva ácida, ele é o principal contribuinte do efeito estufa, moçada. Tudo bem? Sim ou não? Eu poderia pensar no SO3 como sendo outro responsável pela chuva ácida, entre outros, pessoal. Meus amores, um forte abraço, um beijo no coração de todos vocês e até breve, pessoal!